Perfeito, vamos lá. Vocês estão vendo só o slide, certo? Perfeito. Bem, pessoal, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de falar aqui. E eu espero que todos vocês estejam bem nesse momento complicado que nós estamos passando. Eu sou o Marcélio, eu falo aqui do Frio de Belém do Pará, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos que influenciam na construção e na manutenção de arquiteturas de serviço dentro de uma organização. Essa apresentação, como eu falei um pouquinho atrás, ela tem algumas informações de Dark, e só em alguns slides, que eu vou passar relativamente rápido. Então, para quem está com medo de spoiler, é só não dar olhar com muito detalhe, que tu não vai entender muito bem o que vai passar lá. Se bem que Dark já é uma série muito complicada por si só. E para quem estava mais cedo na apresentação, acho que na primeira do dia, do Adalberto, ele falou que, em geral, os microserviços têm um valor bem claro, porque eles auxiliam muito na agilidade corporativa, né? Já que eles têm que ter um contexto muito bem definido, uma função muito bem definida. E também falou uma coisa muito interessante, que é do exemplo, por exemplo, da Amazon, que utiliza 60 microserviços para, por exemplo, renderizar uma página. Provavelmente é uma página complexa, uma série de processos lá dentro, mas isso dá bem uma característica importante desses novos tipos de arquitetura. E aqui o que a gente vai conversar um pouco hoje é como é que a gente evolui, ou como é que a gente cria, como a gente controla uma arquitetura dentro de uma organização. Será que basta a gente conhecer os aspectos funcionais e não funcionais e a gente consegue desenhar a arquitetura que a gente quiser? Basta ter vontade, eu quero trabalhar com microserviços, eu sei e está tudo bem, eu vou conseguir fazer uma arquitetura de microserviços e escalar essa arquitetura. Será que são só esses os aspectos? Esse que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe durante essa apresentação. Então, é muito mais uma apresentação que vai entrar no detalhe estratégico de aspectos práticos de como a arquitetura ela é criada dentro de organizações que utilizam arquiteturas modernas, do que propriamente uma arquitetura, uma visão operacional ou tática de como a gente faz essas arquiteturas. E eu queria começar voltando lá para os longínquos anos de 2000, 2007, e falar um pouquinho como era um processo de mudança em um banco. Primeira coisa, quando tinha alguma mudança, você tinha que especificar tudo. Fazer uma coisa chamada análise de impacto, que utilizava informações de um outro processo chamado rastreabilidade de software. Tinha todas as relações entre artefatos construídos durante o processo de desenvolvimento de software. Tinha que passar por uma aprovação prévia para se construir, de um comitê de aprovação de mudança, chamado normalmente GMUD, etc. Também esse comitê aprovava o deploy, a implantação. E aí depois, quando tudo estivesse pronto, você ia de madrugada ou fora do horário comercial, bancário, uma vez por semana, fazer as implantações. E normalmente era uma equipe diferente da equipe de desenvolvimento. E era assim a vida de quem trabalhava em um banco lá pela década de 2000. Era assim a vida de quem trabalhava numa empresa que priorizava estabilidade por esse período. Naquele momento a gente tinha uma dualidade, a gente tinha uma dualidade ali entre estabilidade e velocidade. Aquela época, normalmente as empresas elas priorizavam por uma ou por outra. E tudo era desenhado para seguir um desses aspectos, assim. Desde a confiança nas pessoas, as empresas eram altamente hierarquizadas, então a confiança, em geral, nas organizações era baixa. Assim, tinha várias camadas, o desenvolvedor não colocava nada no ar, tinha uma equipe que fazia isso, etc. Os processos, os papéis, a arquitetura, tudo era priorizado para um ou para outro. Parece surreal, mas era assim. E ali, talvez, a gente estivesse vendo um pouco do que a gente vê de polarização hoje. Não é à toa que dois dos modelos de processo mais usados assim, em desenvolvimento de software se estabeleceram naquela época. O Unified Process, ou o RUP também, e o GoROS, ou Extreme GoROS para os mais chegados.
E uma coisa engraçada é que hoje em dia só um deles é muito utilizado, e eu acredito que vocês sabem qual dos dois é. Só que a grande questão é que desde então, acho que desde algum tempo, as empresas de tecnologia elas realmente vêm mudando mercados inteiros. E isso tem acontecido muito rapidamente, assim. Isso deve muito por tecnologias novos, modelos de negócio novos, empresas, metodologias, etc. Tudo isso colaborou e veio colaborar para um outro cenário de velocidade, de crescimento, etc. Então, vocês podem ver, por exemplo, nesse gráfico, que tem o momento que uma empresa atingiu o valuation de US$ 1 bilhão. E você percebe que a partir de 2014 acontece uma loucura aí. Muitas empresas começam a atingir esse valuation. E vocês percebem que são empresas de tecnologia. Tudo que essas empresas usam, ou boa parte, a maioria dessas coisas que eles usam, está disponível para todo mundo. São os mesmos modelos, são as mesmas tecnologias, são as mesmas empresas, etc. É realmente uma revolução no sentido de como construir empresas de tecnologia e o que eles têm feito hoje em dia. E não é só em termos de valuation que isso tem mudado bastante, mas também em número de empregados. Assim. Hoje, por exemplo, esse é um gráfico que foi até de 2018 das Big Techs, falando de quantos empregados eles tinham. Hoje a Amazon já tem 1 milhão de empregados. Você para ter uma ideia, todos eles têm muitos empregados. E para a gente comparar um pouco, pode comparar que o Itaú em 2019 tinha 100 mil empregados. A Vale, uma empresa bem mais antiga, etc., com fábricas, enfim, Minas, tem 74 mil empregados. Petrobras tem 45 mil empregados. Então, é realmente um patamar de tamanho de empresa gigantesco que a gente está falando. E isso não é privilégio das Big Techs. Também empresas de tecnologia aí que estão bem, que são importantes, mas bem menores, crescem num ritmo absurdo, assim, comparado com o modelo tradicional. Então, o Spotify atingiu 4.400 empregados em 2019. O Slack saiu de 80 para 385 em 14 meses. Depois, 3 anos depois, tinham 1.600. Está falando de uma ferramenta específica. Você pode ter uma ideia do quão rápido é esse crescimento. Quando você cresce muito rápido em termos de estrutura, em termos de mercado, concorrência, etc., é natural que a gente espere uma instabilidade muito maior, certo? Vai ter um monte de problema nesse meio caminho. Só que o que a gente viu, na verdade, é que a expectativa é que essas empresas sejam ainda mais confiáveis e estáveis que os dinos. Não tem mais espaço para aquela frase lá, ou aquele questionamento, ou enfim, resposta de alguém, o sistema está fora do ar, posso estar colaborando com algo mais, o senhor, e etc. Você chegava num lugar, tipo, o sistema está fora do ar, volta amanhã. Tipo, hoje em dia, o que acontece é, se tem um crash, vira notícia. Se algum SDK cai, tem uma série de ligações que são afetadas. Por exemplo, recentemente, um SDK do Facebook caiu, e isso afetou, e eu tô falando cresceu Spotify, TikTok, Pinterest, etc. DoorDash, Tinder, o próprio Google, etc. Isso foi impressionante, o impacto em cadeia. Mas não só isso, o Google Maps caiu e os apps o Rappi, o iFood, o Uber 99 tiveram problemas. Então, realmente, além do crescimento rápido, a velocidade na expectativa de estabilidade e confiança ainda está mais alta ainda. Então, não tem mais espaço para escolher entre estabilidade e velocidade. Como diz Matthew Skelton e Manuel Paz no livro Team Topology, as organizações modernas de tecnologia elas devem operar e entregar sistemas rapidamente e de forma segura, enquanto simultaneamente elas crescem e se adaptam a mudanças e pressões de negócio. Então, a gente está fazendo tudo junto e ainda tem que ser estável, tem que ser rápido. Enfim, assim, não tem mais espaço para você ser lento, para você priorizar só por estabilidade. O mercado e outros aspectos eles mudam muito rápido. A gente vive momentos de tempos de volatilidade, instabilidade, incerteza,
Isso é natural, isso não é a normalidade, isso é simplesmente o que a gente vive e é a forma que a gente trabalha hoje em dia. E a exigência de estabilidade e confiabilidade aumentou. Tá? Todas essas coisas elas levaram a mudanças de valores que impactam diretamente na definição de arquitetura que a gente tem todo dia dentro das empresas. O primeiro ponto é que velocidade pode ser um problema. Ainda tem algumas pessoas que acham assim, não, uma mulher grávida dá à luz em 9 meses, logo 9 mulheres grávidas dão à luz em um mês, assim, pensando muito em velocidade, pensando muito em um mundo booleano. A realidade é que tem coisas que tem um tempo específico. Se só otimizar para velocidade, sem um controle, você pode gerar uma série de instabilidade. E não basta ser só veloz ou eficiente, você tem que ser eficaz também. Então, uma metáfora que a gente tem utilizado, isso impacta diretamente na definição arquitetural, times, estruturas, é muito mais metabolismo, que literalmente é um conjunto de reações químicas que acontecem em organismos vivos para manter a vida. Em startups, a gente pode trazer muito entrega constante, inovação, etc. E para startups, manter esse metabolismo é um ato de equilíbrio constante. Porque se tu se mover muito rápido, tu gera instabilidade, tanto nos usuários quanto no time, etc. E esse impacto é pesado, assim, é bem arriscado. Se mover muito lento, você pode matar boa parte da tua base antiga de usuários e ser atropelado pela concorrência. Um outro aspecto, né, que era um valor de passado super importante, então até tem uma palavra mais robusto em termos de empresa, resiliente em termos pessoais, etc. Só que hoje, basicamente, ser robusto pode não ser o suficiente. Tipo, beleza, não quebrar é bom, não morrer é bom, mas não basta. A gente vive em momentos de incerteza, volatilidade, etc. Se tu não aprender rápido, não vai ser o suficiente para te vencer ou tá bem. Então, robusto basicamente foca muito em não falhar. Então, um conceito que realmente tem mudado muito a forma que a gente tem trabalhado é o conceito de antifragilidade, trazido pelo Taleb no livro Antifrágil, e que ele fala que é a propriedade de um sistema crescer em capacidade de prosperar com o resultado de estresse, volatilidade, ruído, erro, falha, ataque, etc. Então, trazendo um pouquinho para um paralelo, diria que sim, o teu músculo ele cresce quando ele é estressado. Cidades que têm pequenos terremotos têm probabilidade menor de ter desastres com terremotos gigantescos. Então, são eventos ou processos que aprendem com falhas pequenas e ficam mais fortes. E, por fim, para essa primeira parte, quando a gente olha um gráfico desse, um organograma desse, assim, o que vocês pensam? Para mim, de primeiro, eu vou olhar e falar burocracia, demora para falar, comunicação ruim, silos, assim, já vê cores aí separadas e tal, dificuldade de aprovar qualquer coisa, dificuldade eventualmente de falar com determinadas pessoas, então comunicação problemática, etc. Isso por si só já é um problema. Só que se a gente considerar a lei de Conway, isso vira um problemaço. Por quê? Segundo essa lei, organizações que projetam sistemas, elas estão limitadas a projetar arquiteturas cuja estrutura é a cópia de suas estruturas de comunicação. E isso é um problemaço quando tu tem, por exemplo, um negócio burocrático. A tua arquitetura vai ser burocrática. Se tem um problema de comunicação ou tem uma comunicação extremamente caótica, você vai espelhar. Então, trazendo um pouco para o mundo real, então vamos olhar uma estrutura aqui. A gente tem alguns times de front-end, e cada time de front-end tem um time de back-end linkado. Então, eles trabalham colaborando ali. Só que esses times, eles, na verdade, colaboram só com um time de DBA. E esse time de DBA, ele colabora com um time centralizado de Ops. Se a gente considerar que a lei de Conway é verdade, tem uma série de estudos comprovando isso, enfim. Uma arquitetura que poderia ser a saída disso seria, você tem aplicações diferentes e separadas na UI ou no cliente, você vai ter aplicações diferentes no servidor, na camada de app, separadas que colaboram e se comunicam uma com as outras, mais um banco único.
um banco único. E isso claramente refletindo a estrutura que a gente tem. E quais são os impactos disso? A gente vai ter um único ponto de falha. Dois, embora a gente tenha serviços, a gente pode até ter serviços aí, a gente vai ter um acoplamento gigante aí, ou nesse ponto de falha. Três, é muita informação para um time. Então, são N times de back-end e front-end juntos, conversando com um time de Ops e DBA. E, naturalmente, esse time vai otimizar para a estrutura deles. Então, eles vão ter, opa, eu vou fazer só um arquivo de configuração, opa, eu vou fazer só uma tabela e vou aproveitar a informação desse cara e vou botar junto. Porque eles estão trabalhando juntos ali. E isso é problemático. Um terceiro ponto é que é muito difícil aprender nisso, porque você tem pouca accountability, já que as demandas, os requisitos vêm ali, por exemplo, do back-end ou do time de negócio que está ali back-end e front-end, e bate num time funcional de DBA, e esses caras aí vão desenhar olhando os requisitos deles, e o time de cima vai requisitar de acordo com o negócio. Quando gera um problema, difícil demais aprender. E normalmente, quando vai gerar o problema, o gargalo é o banco de dados, os DBAs vão micro-otimizar ali embaixo e segue a vida. Quando o problema é um pouco mais profundo. E claramente tem uma criação de um gargalo aí. Então é muito difícil ser robusto nesse contexto. Então, muito menos antifrágil, muito mais difícil ser antifrágil. A realidade é que esse é uma arquitetura frágil. Se o banco cai ou se é alguma coisa, isso vai estar totalmente concentrado, né? E como é que a gente foge disso e constrói arquiteturas melhores, já que isso parece ser uma força que deixa da mesma forma esses dois aspectos. Por exemplo, a gente pode utilizar a manobra reversa de Conway, que é a gente desenha ou projeta a estrutura da organização para produzir a arquitetura de software adequada, que a gente quer, pelo menos, o que a gente acha que é adequada. Então, por exemplo, um time já desenhado de uma forma diferente, onde, por exemplo, o time A ele tem todas as competências necessárias para entregar a aplicação de negócio, e o time B, idem, etc., ele provavelmente vai espelhar isso em uma arquitetura menos acoplada, onde, por exemplo, os serviços eles têm bancos de dados separados. Então, eles vão ser menos acoplados e tem uma série de benefícios nesse sentido. Por exemplo, autonomia, velocidade, agilidade de negócio, etc. Mas um dos aspectos mais importantes aí ficou mais explicitado numa fala do CTO da Amazon, Vogels, em 2006, que ele falou que quando ele deu essa responsabilidade operacional para os desenvolvedores de cuidar da aplicação, não só desenvolver, mas cuidar dela, rodar ela, monitorar e evoluir, ele percebeu que foi uma melhora gigantesca na qualidade dos serviços. E como a gente falou lá atrás, o modelo tradicional era que você desenvolve e depois vai para um time de operação que cuida, monitora, vê se caiu, não caiu, etc. Mas que ele falou, na Amazon não. Na Amazon você faz e você roda isso, você cuida, mantém isso. E ele falou que esse contato do dia a dia dos desenvolvedores com a operação e com a arquitetura, com os clientes, gerou um ciclo de feedback que para ele foi essencial para a melhoria da qualidade de serviços da Amazon. Não é à toa que você pode olhar, 60 microserviços para renderizar uma página, provavelmente tem tudo muito bem pensado ali, para que os times consigam evoluir, manter e não virem um caos ali dentro. Então, o impacto de se fazer algo assim, de ter uma arquitetura mais assim, permite accountability, a gente falou isso agora. Quando você desenvolve, você tem clareza de quem é responsável por o quê, e você pode manter, evoluir, aprender. O segundo é que se distribui a informação e a governança. Você não concentra a informação em um lugar. Então, você consegue
andar mais rápido com as coisas, você consegue dar uma qualidade de vida para o engenheiro ou para as pessoas que estão trabalhando nesse time muito melhor. Você minimiza os gargalos também, você já distribui, isso minimiza risco, e naturalmente vai permitir mais autonomia. E isso é essencial para a velocidade que a gente tem andado hoje em dia. Isso tudo vem de um estudo lá atrás, de Team Topologies, DevOps Topologies, etc. E aqui, por exemplo, eu peguei lá do site DevOps Topologies alguns antitipos ou antipadrões de como você tem que estabelecer times. Tá? Por exemplo, desses antipadrões, a gente acabou de falar, por exemplo, os silos de DBA e Ops separado de Dev. Isso, naturalmente, os DBAs e Ops vão entender a otimizar as entregas e os devs idem, cada silo vai entender para a sua organização, para a sua estrutura. Trazendo um pouco aqui uma história, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, a gente chegou num ponto que começou a crescer, e a gente começou a ter mais serviços, e a gente precisava mudar o CI/CD. E a gente sabia, mas não era core para a gente, e tinha uma grande empresa que fazia já isso para outras startups, então a gente resolveu assinar um contrato com eles, demandar isso para eles. A gente demandou, explicou mais ou menos como funcionava. Normalmente o que a gente fazia não era dado de olho fechado, era falar, a gente precisa de um CI/CD melhor e ele tem que estabelecer, tem que passar nessa regra de qualidade aqui. Ele deu um tempo para eles e entregaram na metade do tempo, super rápido. Quando eu fui ver como eles entregaram, então para te fazer um deploy, tu tinha que copiar o hash de um commit, colocar dentro do Jenkins, apertar um botão, e aí fazer umas mágicas lá, passava por todo o pipeline, isso todo correto, mas a experiência para o desenvolvedor era horrível, assim. Perto do que a gente tem hoje de solução, tá? Não é nada, não é julgando, é só perto do que a gente tem hoje de solução. Mas, assim, naturalmente, como a gente não deixou claro pro pessoal que levem o tempo que levar, mas façam isso, eles fizeram mais rápido, otimizando para o lado, não, isso daqui é um arquivo de configuração, a gente faz e está pronto. Não, mas a experiência para o engenheiro não resolve. O rollback não está bom, o deploy não está bom, isso aqui não está notificando os lugares corretos. Então a gente caiu nesse padrão. A gente já sabia do risco e ainda assim caiu. Então tem uma força ali que vai te levar para isso, vai te levar a otimizar porque tu consegue enxergar. E é totalmente natural, isso não é julgamento de bom ou ruim, isso é só como estruturas vão influenciar na tua arquitetura e nas tuas soluções. E nesse site vocês conseguem ver uma série de outros tipos de topologia. Um outro ponto que faz você refletir é, por exemplo, no Nubank, a gente sempre, quando vai criar um novo contexto, um novo projeto, um projeto complexo, levanta o questionamento de a gente precisa criar um novo microserviço ou isso vai ser 1 ou 3 microserviços? Como é que vai funcionar? Eu gosto muito do que o Felipe Santos, que é um engenheiro de lá, sempre fala. Ele fala assim, cara, a gente não pode justificar não criar um novo serviço porque é super trabalhoso, etc. Criar um serviço deveria ser como criar um novo namespace, um pacote. Se a criação desse serviço é algo super demorado, complexo, dolorido, é porque eu acho que a gente tem que melhorar esse processo. Ele falou, eu acredito que um contexto bem definido é mais fácil, num contexto bem definido, é mais fácil excluir um serviço do que ficar tentando encaixar fluxo e processo em uma modelagem que não cabe. Então, quando é muito caro, quando alguma coisa é otimizada, por exemplo, para um time de Ops e para um engenheiro é muito caro subir um serviço, manter, monitorar, otimizar, você vai tender ali a tentar usar o que você tem. Não crescer ou crescer um serviço que você tem. E quando eventualmente o problema é outro. Tá? Então são N aspectos que vão levar a definições arquiteturais. E um desses aspectos, e tão importante quanto os outros que a gente falou em termos de estrutura, é a comunicação entre times, sistemas, domínios, etc.
Quando a gente fala comunicação, essas comunicações, elas implicam em uma relação entre os times. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um diagrama onde tem 4 contextos, a gente pode considerar como se fossem 4 empresas diferentes, ou 4 times diferentes, tá? Ou 4 contextos diferentes, etc. E esses times se comunicam via web service ou, por exemplo, produção de um evento de negócio. E o time que é o time que desenvolve esse web service, que é o Face do lado direito, ele vai colocar ele vai fazer 3 proposições. Na verdade, comunicar 3 coisas e como é que seriam as reações dos outros times que dependem disso, né? A primeira coisa ele fala assim: olha, na próxima release nós vamos mudar a API e o modelo que a gente retorna. E avisa para os caras. Aí o cara, beleza, né? Vamos ver o que eles poderiam responder. O segundo, ele fala assim, ó, pessoal, a gente vai descontinuar o evento que geramos aqui. E a gente vai substituir por um novo. E aí tá todo mundo integrado já, enfim. No terceiro, ele fala, cara, a gente vai mudar para REST Web Service na próxima semana e vamos excluir o que a gente tem atualmente. Naturalmente, isso envolve dependência política, N coisas. Se um time está preparado, eventualmente, ele pode simplesmente falar, beleza, manda a documentação aí, a gente vai mexer. Mas pode ter uma série de coisas. Se o time não está preparado, eventualmente não espera, não sabe que tipo de relação tem, você falou, cara, meu patrão, calma aí. A gente não tem nem orçamento, nem capacidade para realizar essa adaptação. E aí, dependendo do tipo de dependência, você entra numa furada. E a terceira se tu não tem escolha, simplesmente tu vai reclamar. Reclamar, e falar, esse cara tão maluco, pô, uma semana pra gente migrar esse web service, mas tem que fazer. Então, entender essas relações, essas dependências é essencial para desenhar arquitetura. Porque se tu depende total de uma outra empresa, e hoje em dia todo mundo, ou de um outro time, simplesmente pode entrar numa furada de um dia para o outro. Tá? E isso é um problema para o negócio gigantesco. E aqui que entra uma ferramenta super legal, que é o Domain Driven Design. Nessa apresentação, eu vou tentar usar o mínimo de termos possíveis de DDD. Tem uma série de referências no final, eu vou compartilhar, vocês podem se aprofundar. Mas eu queria citar aqui um texto do Michael Plod, que ele fala que o DDD ele contém aspectos sociotécnicos que podem habilitar que times sejam autônomos e integrem valores de forma veloz e a partir da descentralização da governança. O que a gente viu lá atrás? Estrutura implica em arquitetura. Dependendo das tomadas de decisão que você tem, ou dependendo da forma que você estrutura os times, isso vai influenciar em arquitetura, autonomia, accountability, etc. Tá? E a gente vai usar agora uma ferramenta um pouco diferente para conseguir entender isso, que são os mapas de contextos do DDD. É uma ferramenta estratégica que mostra as relações entre times e integrações. Isso deixa mais claro para a gente entender, esse time é importante, esse time está bem, não está bem, ele está dependendo de muita gente. E também gera uma visão holística sobre acoplamentos dos contextos, tá? Então, você vai conseguir entender mais, assim, esse cara é muito dependente desse cara ou não. E a gente vai olhar e vai falar de 3 tipos de dependência. Uma é quando 2 contextos, times ou serviços, enfim, eles são mutuamente dependentes. Em geral, times ou contextos são mutuamente dependentes, ou seja, os 2 têm que pegar um artefato, ou tem 2 artefatos de software que precisam ser entregues em conjunto para que tenha sucesso. Tem um caso de independente, beleza? Eles não dependem, a gente consegue enxergar que eles podem avançar sem ter nenhum problema, instabilidades não vão influenciar em um e no outro. E por fim, upstream, downstream, que é quando um time influencia o outro. Tá? Então, normalmente, o contexto upstream influencia o downstream e o inverso pode não ser verdadeiro. E aí a gente tem alguns padrões. Tá? E o que isso implica para cada um? São 10 padrões, que eu não vou entrar em todos. E eu vou falar de alguns e algumas implicações de cada um e trazer alguns exemplos reais, assim, que vai ficar mais fácil a gente conseguir entender. Então, primeiro, o cliente fornecedor, onde o cliente
o downstream e o fornecedor é o upstream. Um cliente ele vai consumir serviços de um fornecedor. Isso pode ser interno ou externo. E o cliente aqui, nesse tipo de relação, ele pode solicitar a mudança para o fornecedor. Falar, cara, fez um contrato com uma empresa X que tem um serviço, fala, pô, tem como mudar essa API aqui, ou adicionar esse campo, ou pôr para um time do teu lado. Eu trabalho em fraude no Nubank, por exemplo, e eventualmente InfoSec pode chegar com a gente e falar, você tem como mudar esse endpoint para atender esse requisito? E aí pode fazer sentido, a gente muda, a InfoSec consome. E normalmente o fornecedor, ele define quando e como as mudanças serão aplicadas, porque ele tem o contexto dessas mudanças. Um outro ponto que é super comum, e a gente vai andando nesse tipo de relação, a gente vai ver como a gente vai montando um cenário de contexto, um mapa de contexto utilizando isso, é o Big Ball of Mud, que eu não sei se a tradução para português fica muito legal, então eu usei um termo do meu amigo Erickson, que eu acho super legal, que é aquele sistema macarronada, assim, tá tudo misturado, e tá muito complicado, tá? Acho que tem até uma das coisas lá do Extreme Go Rossi que fala bem assim, não tá funcionando, não toque. Tem algumas coisas assim. Mas não precisa ser tão ruim assim, tá? Esse sistema, normalmente, ele pode ser um problema de qualidade, mas normalmente ele é muito mais problemático porque ele é uma bagunça. Então, os modelos são mal definidos. Por exemplo, você coloca tudo dentro do sistema, você começa a reutilizar tabela para cenários diferentes, ou uma estrutura de dados para cenários diferentes, e aí começa a chamar da mesma coisa, e aí começa a ter modelos mal definidos. Uma estrutura de user, por exemplo, gigantesca, ou customer gigantesca, ou order gigantesca. E aí também tem fronteiras inconsistentes. O que isso quer dizer? É que parte das coisas que ele deveria fazer está em outro lugar, não está nele, e parte do que ele deveria do que ele não deveria fazer está nele. Ele não deveria mandar e-mail e ele manda e-mail lá. Tem um módulo de mandar e-mail, mandar SMS. Claramente a gente tem alguns problemas de carga cognitiva aí. Como em Dark é muito difícil entender, esses temas também são muito difíceis de entender. É mais ou menos aquilo que a gente conversou, não sei com quem eu falei mais antes no começo da palestra, mas toda vez que eu vou mexer nesse sistema, eu vou precisar dar uma olhada antes para voltar a entender ele, igual o Dark. Aí, claramente, a gente também tem problema de accountability. Quando dá um problema, normalmente as causas são tantas, se tu for aplicar aquele modelo de 5 porquês, tu vai ter tantas causas desse problema que você não consegue corrigir. Ou a causa raiz é tão problemática, tipo, não podemos usar o mesmo banco de dados, é muito difícil migrar isso, que você não corrige. Então, como é que tu cria a accountability? Como é que tu bota a tua pele em risco? Na verdade, não dá. E como é que a gente consegue, num contexto arquitetural, evoluindo isso para outros serviços, contextos, diminuir esse problema? Utilizando, por exemplo, um outro padrão que a gente chama de camada anticorrupção. Anti-corruption layer, se fosse um product manager. A camada anticorrupção, ela traduz um modelo para o outro. Tá? Então, basicamente, tem um modelo, por exemplo, o sistema legado, ele tem uma API lá que ele devolve os dados de um usuário. Só que ele devolve 40 campos de dados de um usuário, porque, enfim, o modelo lá é gigantesco, os caras juntaram tudo. Mas embaixo, no meu sistema de empréstimos, ou outro sistema qualquer, ou no meu serviço, ou no meu contexto, eu não quero isso. Eu só quero os 4 atributos básicos de usuário, que é o que eu uso, e pronto. E eu ainda chamo esse cara de cliente, eu não chamo ele de usuário, eu chamo ele de outra coisa. Então eu crio numa camada, um adaptador nessa camada aí para traduzir esse modelo que o sistema legado devolve para um modelo que eu consigo trabalhar. O que é muito importante é que isso muda a linguagem. Como a gente falou, pode ser um nome X nesse modelo legado de upstream, mas vai ser um nome Y no meu novo modelo. Então, para as pessoas que estão trabalhando dentro do empréstimo, eu não quero nem saber qual é o nome disso lá no sistema legado. Aqui dentro, a gente chama de pessoa, esse objeto,
e é ok, e todo mundo só conhece como pessoa porque tem uma tradução e pronto. Isso fica mais fácil a gente conseguir evoluir. Então, como a gente falou, eles permitem que os contextos usem linguagens diferentes, que é essencial quando está quebrando serviços ou quebrando contextos. Um outro padrão é, por exemplo, é o Open Host Service, que basicamente é uma API pública. Tá? Então, aqui, bem rápido, o Serasa, por exemplo, tem uma API, ele vai ser o upstream, tá? E aí tu tem N clientes dessa API. Então, tem algumas premissas aí. Uma premissa é que não dá para chegar lá e falar, ó, Serasa, coloca aí um campo Marcelo_Gambiarra e bota um booleano. Não dá, é uma API pública. Então, você normalmente vai ter uma governança maior. Segundo, é que se você vai traduzir ou não isso para um outro modelo seu, é uma outra decisão também, que a gente vai falar um pouquinho depois. Tá? Então, normalmente, esse Open Host Service é o upstream e quem consome ele é o downstream, por exemplo, aí. Aí eu vou falar mais de dois, e depois tem a lista aí, vocês podem se aprofundar mais, tem uma série de exemplos, mas a gente começa a entender, por exemplo, a relação entre esses serviços, esse contexto desses times. Tá? E tu começa a entender assim, pô, será que eu preciso muito desse cara? Então eu tenho que botar alguma coisa no planejamento dele, eu tenho que alinhar entre os gerentes, entre os líderes, ou entre os engenheiros, etc. Depende do tipo de relação. E essa é uma relação muito forte, por exemplo, a relação de parceria. Ela é uma relação organizacional. Normalmente, no começo de projetos, por exemplo, é muito comum tu ter dois times, pô, vamos lá, vamos desenvolver essa parte juntas, depois a gente quebra e vai seguindo a nossa vida. Então, é uma relação que tem uma colaboração intensa. Por exemplo, quando você tem alguma coisa que é compartilhada. Um exemplo é, você tem aí um módulo que manda e-mail? Tem, pô, então a gente vai precisar disso. Aí eu vou mudar também. Então, tem uma parte compartilhada, ambos trabalham em conjunto para conseguir evoluir. Então, esse é um modelo de parceria, que é representado por essa linha um pouco mais grossa, que está representado aí no gráfico entre empréstimos e score de crédito. Tá? Só que tem uma coisa, quando possível, é importante que seja descontinuada, porque o custo de organização, de gestão, para dois times ou dois contextos trabalharem em parceria é intenso, é alto. Tá? E, por fim, o último que eu vou tratar aqui é o conformista. Não há, nesse conformista, por exemplo, se a gente está falando lá do cenário do Serasa, a gente pode considerar o seguinte, eu posso transformar o que o Serasa me devolve, por exemplo, dados de score de crédito que o Serasa devolve. Eu posso transformar para um modelo meu, score de crédito, ou score, ou chamado do que eu quiser, ou eu posso falar assim, cara, eu só uso os dados do Serasa. Eu não consulto nenhum outro cara. Eu considero que o Serasa é um parceiro super forte, não vai acabar, ou ele é muito bom em governança, e eu não tenho por que eu transformar num modelo diferente, criar um outro vocabulário aqui dentro do meu serviço. Eu vou utilizar o que o Serasa está mandando. E aí se desenvolve. Naturalmente é mais simples. Isso replica linguagem, não replica só o dado, né? Mas replica a linguagem. Se o Serasa chama de pontuação do usuário e tu usa essa mesma linguagem dentro do teu serviço, provavelmente isso vai replicar na tua equipe, eventualmente em outros serviços. As pessoas vão começar a falar, a pontuação do cliente é X, e você vai replicar. E, naturalmente, também tem um problema. Se o Serasa acaba, você tem um problemaço, certo? Você tem que conectar com outro parceiro e pode ser que seja mais difícil. Tá? Como eu disse, são mais padrões, são 10 padrões, aqui tem 9 listados, eles estão classificados aí. No final, tem algumas referências, vocês podem consultar um pouco mais sobre isso. E é aqui que a gente entra no último ponto, que é, e quando isso começa a crescer? E
quando isso começa a crescer, como em Dark, fica cada vez mais complexo. Então, por exemplo, esse é um exemplo de uma arquitetura que utiliza boas práticas como Netflix, Nubank, Amazon, etc. É um exemplo aberto, utilizando Spring. Então, tu vai ter os serviços, uma camada inicial, um serviço de discovery, um serviço de configuração, um serviço de usuário lá em cima, cada um utilizando seu banco de dados. São bancos de dados, inclusive, tem alguns bancos de dados diferentes, tem bancos de dados de grafo, etc. Isso aqui seria um mapa de contexto desse serviço. E aí a gente começa a ter uma complexidade maior, então você começa a ter muito mais relações aí. Começa a entender, por exemplo, que o shopping cart, ele é um cara que conecta com muita gente. Que o order também. Então tem contexto mais complexo. Mas o inventário, por exemplo, ele é downstream. E um deles ele é conformista, o outro ele é parceiro de ordem ali. Então você tem contextos mais simples, contextos mais complexos. E esse é um outro ponto que vai guiar a nossa definição arquitetural. A complexidade. E essa complexidade, um dos principais aspectos e teorias que a gente tem usado para definir times é a teoria da carga cognitiva. E segundo Seller, é a quantidade total de esforço sendo usada na memória de trabalho, que você faz para executar um trabalho, ou que times fazem para executar um trabalho. E ele tem basicamente 3 tipos. A intrínseca, que é o que você usa de informação para desenvolver. Por exemplo, funções em Clojure, objetos em Java, funções em Pascal, etc. Tem a estranha, que seria, por exemplo, aquilo que a gente conversou lá. Como fazer um deploy, ou como é que funciona o CI/CD, que não necessariamente gera um valor. Não é uma coisa que necessariamente precisaria saber para gerar esse valor. Tá? Então, ela que a gente pode considerar até irrelevante, então não é tão relevante. Tá? E tem a última, que é a pertinente, que, por exemplo, são as informações de negócio necessárias para uma solução. Por exemplo, eu trabalho em fraude, eu preciso entender como funciona a fraude, para conseguir desenvolver, ou modelar, ou desenhar as arquiteturas necessárias. Qual é o nosso objetivo aqui? É diminuir a carga cognitiva estranha e aumentar o tempo de carga cognitiva pertinente, que vai gerar valor. E isso a gente consegue ver bastante, por exemplo, com mapas de contexto. Então, por exemplo, você olha aqui, começa a crescer uma coisa muito. Será que não é o momento da gente quebrar e criar 2 serviços? Será que não é o momento da gente criar 2 times? Será que não é o momento de criar dois contextos diferentes? Ou será que o core aí, que é o Agile Project Management Core, esse contexto, não está muito grande e isso faz com que os times sejam lentos? E vamos lembrar que se a gente deixar esse negócio crescer e a gente só aumentar o time para tentar manter o metabolismo lá num determinado padrão, isso pode implicar em uma arquitetura também grande, tá? Porque a gente está aumentando um time de um jeito específico. Então, tu começa a ter serviços maiores, certo? Ou quando tu começa a ter uma complexidade tão grande dentro de um serviço, não precisa nem ser grande em tamanho aqui, mas naturalmente o contexto é complexo, tipo, por exemplo, fraude, você começa a poder desequilibrar um time e começa a ter puxadinho por conta da dificuldade de focar, dificuldade de resolver os problemas complexos. Então, lembre que a carga cognitiva é super importante e fazer esse cálculo é super, super importante quando estiver crescendo, tá? Tem uma série de ferramentas para fazer isso no GitHub do Team Topologies. Tem as referências no final. Então, resumindo, depois de um monte de coisas aí, um monte de mapas, contextos, eu queria deixar algumas mensagens para vocês. O primeiro não basta ter vontade, não basta querer uma arquitetura de microserviços ou saber fazer um microserviço, 2, 3. Na verdade, são vários aspectos que influenciam na arquitetura. Você pode até começar, não tem problema. A gente passou por uma época que teve um hype grande de microserviços, eu acho que hoje a gente está muito mais maduro. Só que não esqueça que quanto mais complexidade, quanto maior
mais difícil vai ser manter o metabolismo e conseguir fazer arquiteturas efetivas. Segundo ponto é que, como a gente falou, e a lei de Conway mostra bem, existe uma força homomórfica entre times e arquiteturas. Eles tendem a ter a mesma forma. E lutar contra essa força é complicado. Tá? Você pode? Pode. Mas é muito complicado. Eles tendem a ter a mesma forma. Como falamos também, velocidade por si só não é um ponto, mas manter o metabolismo controlado, estabilidade, etc., é super importante. E para que isso aconteça, é essencial que a gente esteja accountability, pad em jogo, etc., são conceitos vindos da antifragilidade. E desconsiderar que robustez por si só é bom. Eu acho que já foi o tempo que isso era bom, e principalmente no contexto de tecnologia, muitas vezes não é o bastante. Um outro ponto é a atribuição dos times é o primeiro drive da arquitetura. Então, quando tiver lá alguém desenhando, e isso não é uma responsabilidade só dos gestores, só dos fundadores, etc. Todo mundo que está trabalhando no projeto. Quando você dividir o time, saiba, você vai olhar para a estrutura, você vai ver a arquitetura. Aquele é o primeiro draft. Porque, como a gente falou, tem essa força que vai tentar igualar as formas. Não esqueçam dos fatores que podem aumentar a carga cognitiva. Tá? Então, estabilidade de negócio, demandas, padrões de comunicação e dependências entre times, igual a gente viu aí, e muita vontade e pouca técnica. E quando a gente tem essa carga cognitiva alta, naturalmente diminui o metabolismo. Nas próximas palestras vocês vão ver a parte técnica e vocês vão ver o quanto avançou e tem uma série de ferramentas que deixam muito mais fácil construir microserviços aí em diversas tecnologias, né? Acho que vai ser em PHP as próximas duas. Isso é bem legal. Não vamos esquecer da pele em jogo. Então, quando a gente for desenhar um projeto, sempre pensar em deixar accountable, deixar responsáveis, etc. Isso vai fazer com que os sistemas evoluam e aprendam mais rápido. E sejam estáveis, tá? Porque no momento que tu é responsável e tu vai atender um telefone de noite, se o sistema cair, tu não vai deixar ele cair. E isso é fato, assim. Mais um ponto é que não existe uma topologia ou modelo certo. Então, esse negócio de mágica do modelo Spotify não existe. O modelo Spotify só foi um snapshot de um determinado período do Spotify que algumas pessoas pegaram, nem entenderam direito e saíram aplicando do mesmo jeito. Fizeram um monte de besteira. Tá? Então, esse negócio de modelo ou bala de prata não existe. O que existe é alguns modelos errados para cada contexto. Tá? Por fim, pessoal, otimizem para times. A gente viu que arquitetura é time, arquitetura é estrutura. A arquitetura tem muito a ver com a capacidade cognitiva que tem que resolver um problema. Uma das coisas mais legais em startup, em termos de coisas que a galera fala, é uma frase que eu acho sensacional, que startups não morrem de fome, elas se afogam. E o que é isso? Cara, o problema não é ideia, o problema é foco. Então, quando a gente começa a fazer um monte de coisa em paralelo, meu amigo, a probabilidade de dar merda é altíssima. Então, sempre quando vem alguém e fala, pô, vamos fazer um brainstorm aqui para ter ideia. Cara, ideia a gente tem ali tomando banho. Qual é o que a gente vai fazer aqui? E otimizar para time é super importante. Deixar os times autônomos, responsáveis, dar o suporte deles, não deixar a carga cognitiva deles ficar muito, muito grande, é a base para a arquitetura. E isso vai fazer com que, sim, você tenha a técnica que vocês estão vendo, já tem experiência de como fazer as coisas com PHP, Kubernetes, etc., e aplique ela na prática. Porque aí, se você não tem isso, muitas vezes você nem consegue aplicar essa técnica. Como recomendações, aqui depois eu vou compartilhar com vocês, vocês vão ter acesso, mas esses 3 livros são muito legais e foram a base da apresentação. Team Topologist, do Matthew Skelton, do Manuel Paz,
o Hands-on Domain Driven Design, do Michael Plod, e o Antifrágil do Taleb. E uma apresentação muito legal para vocês entrarem no mundo de Domain Driven Design, que, para quem não sabe, é a apresentação do Erickson, está no YouTube. É só procurar Erickson Costa, vocês vão ver, é sensacional. E boa parte do que eu falei aqui também está nessa apresentação. Pessoal, obrigado. Esses são os meus contatos. E fiquem à vontade para entrar em contato comigo em qualquer uma dessas redes. Eu vou, em breve, acho que hoje,